Capítulo 3 do livro Razão de Viver, de Maria Lúcia de Andrade Vieira. Continuando a busca. Adolescência. Católica por tradição, sempre fui muito religiosa, gostava de ir à missa, do ritual de comungar. Saía cedinho de casa para fazer novenas de comunhão. Estudei em colégio católico. Depois veio o casamento, que foi muito difícil, muito difícil. Em vista disso, intensifiquei a fé, os pedidos e as orações, pois a necessidade de bênçãos era muito grande. Mas não obtinha grandes resultados e comecei então a buscar respostas em outras religiões. Entrava e saía em muitas delas sem permanecer em nenhuma. Certa vez, conheci Lauro de Castro, um santo pastor da Igreja Quadrangular. Frequentei essa igreja por algum tempo, mais que as outras, pois ele transmitia muita fé e esperança, emanando amor de seu olhar e coração. Faleceu muito cedo e assim me afastei também daquela religião, continuando minha busca. Veio então o fim do meu casamento, uma separação difícil, o divórcio. Algum tempo depois, 1971, mudei de Curitiba para o Rio de Janeiro com meus 3 filhos. Nessa época, tinha 32 anos e era incrivelmente ingênua. Minha vida, até então, havia se restringido ao círculo familiar, amoroso e protetor. Comecei a procurar a verdade junto às pessoas. Tinha ânsia de conhecer o mundo, de entender a vida, de aprender a arte de viver. Participava de diferentes grupos sociais, intelectuais, grupos de artistas plásticos, escritores, jornalistas e cineastas. A ansiedade me dominava, porque em nada encontrava aquilo que minha alma sedenta buscava. Certa vez, conversando com minhas irmãs Norma e Glorinha, eu disse: "Hoje tem uma recepção muito elegante e parece que vai ser animada." Elas perguntaram: "Você vai?" Respondi: "Não, penso que não." "Por quê?" "Ah, eu já conheço todas as pessoas que vão participar." Elas se surpreenderam, dizendo: "Mas assim que é bom." Não, eu já conhecia as pessoas, seus conceitos, já sabia o que diriam e estava consciente de que naquele grupo não encontraria as respostas que buscava. Dava sempre muitas festas, onde reunia 30 a 40 pessoas. Quase sempre havia música ao vivo de violão, piano ou violino. Às vezes, até mesmo um conjunto de bossa nova. O salão principal do apartamento era amplo e as portas de vidro abriam-se para o jardim da varanda, onde a conversa animada se estendia até altas horas. Numa dessas madrugadas, tivemos o privilégio de ouvir uma belíssima canja dedilhada ao violão pelo famoso Baden-Powell. Em 1977, após ter vivido intensa vida social no Rio de Janeiro, mudei-me para Londres com as meninas e meu filho ficou no Brasil. Lá conheci um casal maravilhoso e nos tornamos muito amigos. Ela era artista plástica e ele médico pesquisador. Trabalhava em uma universidade de Oxford. Passávamos muitos finais de semana juntos e conversávamos longamente sobre vários assuntos. Eles eram totalmente céticos, não acreditavam em Deus e em nada mais além desta vida. "Não existe nada disso, Lúcia. Com a morte acaba tudo." Ouvindo isso, não acreditei, mas resolvi aceitar como verdade. Eu não suportava mais os questionamentos de minha mente. Já havia procurado tantas respostas em muitos lugares e nada havia encontrado. Tentava sufocar as ideias. "Aquieta-te, porque não tem resposta alguma. Chega, basta, não aguento mais." Cheguei a imaginar tijolos atirados sobre minha mente para cessar aquele questionamento, e ela obedeceu à minha vontade. Foi uma fase que passei afastada de Deus. Curso de inglês, curso de artes e vida social. Assim passava o meu tempo. O estudo da língua tomava-me 4 horas diárias. Ah, os museus de Londres, um mundo infindável de conhecimento que deixa saudade. A Tate Gallery ficava perto de minha casa e lá eu frequentava palestras. Morava em Chelsea, na Drayton Gardens. O apartamento era bem grande. Haviam 2 salas,
ideais para recepções. Comecei a receber os amigos, como fazia no Rio de Janeiro. Em Londres, convida-se para jantar às 19h30 e todos são pontuais. Às 23h começam a sair. Pedi aos meus amigos para trazerem convidados. Desta forma, conheci muita gente interessante. Certa noite, alguém levou um príncipe do Quiet, jovem estudante em Oxford. Após o jantar, ele me convidou e as minhas filhas para irmos à boate da moda, na época o Trump. Seguimos em seu magnífico Rolls Royce. Porém, estranhei que o rumo tomado não era o do clube noturno. Por ser quase meia-noite, o motorista deixaria o serviço e iríamos trocar de carro. Assim, entramos em outro Rolls Royce, agora dirigido pelo próprio príncipe. Ao chegar na boate, senti a diferença de atendimento. Os empregados abriam alas para o príncipe e seus amigos. Às 2h da manhã já estávamos em casa, após uma programação intensa. Fiz boa amizade com um membro da Câmara dos Deputados de Londres. Ele me resolveu um grande problema. Havia programado passar 2 semanas com as meninas na Suíça para esquiar no Natal. Tudo estava reservado e pago, inclusive o chalé e as passagens. O governo inglês detinha os passaportes dos estrangeiros no departamento de imigração, que ficava a 1 hora de Londres. Eu simplesmente não encontrei o comprovante e sem ele não conseguiria retirar meu passaporte, mesmo apresentando outros documentos. Lord R. deu vários telefonemas, o último já às vésperas da viagem, brigando muito por nós. Os funcionários devem ter tido tanto trabalho que nunca mais retiveram meu passaporte. Almoçava com ele no restaurante da House of Commons e às vezes levava algumas amigas que eu achava o programa chiquérrimo. Frequentava as recepções da Embaixada Brasileira. Nesse tempo, Roberto Campos ocupava o cargo de embaixador. Londres é uma cidade tão fantástica que chega a dar frustração. Não se consegue desfrutar 1/10 do que ela oferece em cultura, beleza e oportunidades. Concertos, óperas, magníficas exposições. A Mayflower Show, na Tate Gallery, é uma exposição anual de flores cultivadas pelos aposentados, é algo inesquecível. Ficava encantada com o brotar da primavera nos parques londrinos, Green Park, Hyde Park, Kensington Park, St. James Park, cada um com suas características de beleza. Costumava jantar em um hotel ao lado da Hyde Park, onde se podia ouvir uma orquestra de violinos tocando música russa. Tenho ainda em minha lembrança os espetáculos a que assistia no Albert Hall. Mas lá, no fundo, minha alma sofria. Às vezes me sentia um peixe fora d'água. Não era essa vida que eu desejava. Estava insatisfeita, fumava muito, tomava café dia todo e fui perdendo o apetite. Certa noite, quando em Londres se comemorava o jubileu de prata da Rainha Elizabeth II, fui assistir esse evento com minhas filhas Soraya, Jo e alguns amigos. O povo inglês venera sua rainha e as ruas estavam lotadas. Mês de junho, pleno verão, Sua Majestade passou em belíssima carruagem, acompanhada pelo Duque de Edimburgo e precedida pela guarda de honra. Foi muito aplaudida. Na volta, caminhávamos conversando alegremente quando, sem perceber como, caí esticada no chão. Todos ficaram muito impressionados e afirmaram: "Você não tropeçou em nada." Subitamente o vento soprou com força. "Você perdeu o equilíbrio e caiu. Está muito leve, não se alimenta direito." Dias depois, estava sentada no tapete do meu quarto, organizando papéis e documentos. De repente, comecei a sentir algo estranho. Minha mente começou a puxar para um lado e para o outro. Fiquei assustada, comecei a chorar. O choro foi tão alto e convulsivo que as meninas ouviram lá da sala e vieram correndo. "Mamãe, o que aconteceu?" Eu não sei, a minha mente talvez esteja querendo se libertar daqueles tijolos. Estou com medo de enlouquecer." Naquele momento, elas decidiram: "Amanhã vamos viajar. Aproveitaremos as férias de verão para passar 10 dias no campo. Você está fraca e precisa se recuperar." Fomos de trem para a região de Cornwall. O amor, o carinho e a atenção de minhas filhas queridas, aliados ao ar puro do campo, me curaram. Quando eu parava de almoçar ou jantar, após algumas garfadas, elas insistiam carinhosamente:
À noite, se eu queria ir ao cinema, teatro ou caminhar, elas me faziam deitar bem cedo. 10 dias depois de volta a Londres, sentia-me forte, restabelecida, mas lá no fundo eu sabia a causa daquela depressão. Apesar de estar vivendo uma boa fase social, muitos amigos, dando muitas recepções, tudo isso não preenchia o vazio da minha alma. Afastada da fonte da vida, a solidão me dominava. Eu estava longe do grande e sofria. A solidão me acompanhava onde quer que eu estivesse. É interessante observar como alguém pode sentir solidão mesmo cercado de amigos ou em magníficas recepções. Foi então que encontrei o amor que tanto sonhava. Era tudo o que eu desejava, um homem bonito, elegante e com muito charme. Desfrutava de excelente posição social e como intelectual era respeitado. Havia muita compreensão e diálogo entre nós. Esta relação durou 4 anos e curou minha alma dos traumas e da desvalorização de um casamento frustrante. Em 1980, voltei a morar no Rio de Janeiro e o romance continuou, pois ele também veio para o Brasil. Em janeiro de 1981, meu irmão querido Luiz Antônio morreu do coração aos 36 anos. Em julho do mesmo ano, meus irmãos Tomás Edson e Cláudio, com seus 3 filhos jovens, Avelino, Fábio e Maurício, num domingo chuvoso, tomaram um avião bimotor para almoçar na fazenda de um amigo. Jamais chegaram lá, não voltaram, sem notícias durante uma semana inteira. As buscas foram intensas em todo o estado do Paraná. Parecia um pesadelo, um sonho mau, não conseguíamos acreditar que tamanha tragédia estava acontecendo em nossas vidas. Já foi o Luiz, nosso caçula? Não, não é possível. O avião será encontrado, eles estão bem. Nossa família era sempre tão protegida. Lembro-me quando criança, quantas vezes houve geada na região da fazenda e muitos cafezais das fazendas vizinhas se perdiam e o nosso permanecia isento do rigor do inverno. Papai falava muito admirado. Como e por que o nosso cafezal não queimou com a geada? No fundo, todos sabíamos que eram as orações de minha mãe. Além de todas essas perdas, em novembro do mesmo ano, acabou-se o grande relacionamento amoroso da minha vida. Essa foi mais uma grande perda, somando-se à dos meus parentes. Até então me mantivera firme, procurando ajudar a família, fortalecendo aqueles que precisavam. Durante uma semana chorei muito as 7 mortes. Era como se estivesse uma morta-viva. Tocava em minha pele e não sentia vibração alguma. Tinha vontade de deitar na cama e de não levantar nunca mais. Queria cobrir-me com panos negros. Chamei minha querida amiga Terezinha Cardoso, que reside em Salvador, para me fazer companhia, para me dar um pouco de força e alento. Ela cancelou um curso de cerâmica que estava para dar, preparou sua coluna no jornal à tarde e veio imediatamente. Porém, Terezinha vivia um momento de crise em sua vida, e cada vez que eu lamentava e chorava, ela fazia o mesmo. Entre lágrimas e desabafos, passamos uma semana, quando então eu disse: basta, já choramos bastante, agora chega, vamos cuidar de nossas vidas. E assim, virei mais uma página da minha vida.